Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. A gente está fazendo essa webinar para discutir com 3 diretores da nossa rede, o Alexander Salucci, a Elaíse Soneghetti, o Elton Bruno, as orientações que foram dadas a professores e a alunos com relação à formulação e à realização de APNPs nesse período de pandemia em que a gente implementou o programa escolar e desenvolvemos uma série de atividades pedagógicas não presenciais, enquanto as escolas permaneciam fechadas. Nós temos certamente vários diretores que têm se destacado na realização de APNPs, na coordenação da realização de APNPs em suas escolas. Hoje nós trouxemos 3 deles, né, já mencionados, das escolas de Cachoeiro, de Baixo Guandu e da Serra, então também contemplando aqui várias áreas do estado, para dividir um pouco conosco o que eles fizeram, o que eles lideraram nas suas escolas, não só para compartilhar conosco isso, mas ao fazê-lo, quem sabe, inspirar outras escolas a repetir, a replicar, a pensar o que pode ser feito, a ampliar os seus horizontes, enfim, é realmente um momento aqui de colaboração, de engajamento, de inspiração para todos nós. Então, ao mesmo tempo também que eu cumprimento os 3 diretores e agradeço, obviamente, o convite que a gente fez, eu queria cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube, diretores, profissionais da educação de um modo geral e outras pessoas que se interessam pelo assunto, sejam muito bem-vindos. Cada um vai ter aí mais ou menos uns 15 minutos para apresentar. Depois, então, a gente vai poder fazer uma síntese dessas apresentações. Eu espero que ao final aí de, quem sabe, 1 hora, a gente conclua essa webinar, tá bom? Confesso que eu perdi aqui, diretores, o roteiro que eu tinha. Era a Elaíse que ia começar? Tá bom, Elaíse. Então, enquanto eu recupero esse roteiro aqui nos meus arquivos, eu passo a palavra para você fazer sua apresentação. Muito obrigado. Elaíse, a gente não está ouvindo o seu som. Não sei se ele está desligado aí. Agora está ouvindo? Estou ouvindo. Baixinho, mas está dando para ouvir. Então, eu vou usar um fonezinho para ver se melhora. Pronto, melhorou muito. Está perfeito. Ok. Obrigado, Elaíse. Como o secretário apresentou, meu nome é Elaíse. Eu estou diretora na Escola Clóvis Borges Miguel, no município da Serra. E a gente ficou muito feliz com o convite da secretaria para compartilhar as experiências que nós estamos desenvolvendo nessas ações no desenvolvimento das APNPs. Está sendo um desafio para todo mundo, né? Todas as escolas, todos os estudantes, da própria secretaria. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho aqui o que a gente vem fazendo, vem experimentando neste processo. Eu vou compartilhar aqui uns slides para contribuir aqui com a visualização. Ok. Estão aparecendo os slides? Solicitar aqui o compartilhamento. Ainda não está aparecendo, Elaíse. Espera aí, vamos lá.
Vamos aqui. Foi o compartilhamento? Ainda não, eu só estou vendo aqui com a equipe se eles conseguem compartilhar por aqui, diretamente para a tela. Só um instante que a Mônica, pessoal, para quem está nos assistindo, aqui da Sedu Digital, está nos auxiliando. Ela não aparece, mas está nos auxiliando, aqui nos bastidores. Até no ambiente digital tem um bastidor. Então, ela vai tentar compartilhar aqui para a gente prosseguir na apresentação da Elaís. Na escola funciona dessa forma também, né? A gente tem toda uma equipe que é um apoiando o outro, onde quem domina mais, quem tem um aprimoramento melhor, vai contribuindo com quem tem mais dificuldade. E assim já começa os processos formativos desenvolvidos, né? Vou ver se ela foi aí. Agora sim, Laís, já aparece na tela o seu PowerPoint, tá? O primeiro PowerPointzinho aqui, ele expressa bem o que a gente que vem acontecendo, né? A engrenagemzinha de funcionamento aqui das atividades escolares e nós vivenciamos o processo, inicialmente o processo comum que todas as escolas vivenciaram, ao tomar ciência das atividades e o primeiro viés de contato inicial dos alunos com o processo de ensalamento dos estudantes, professores, com o meio institucional, tanto dos alunos como dos professores, e a sensibilização da comunidade escolar para essas atividades, né? Então, esse processo foi vivenciado por todo mundo e ele meio que retrata um pouco dessa característica dessas ações que deram uma característica muito orgânica às atividades desenvolvidas, porque na medida que as ações iam sendo realizadas, nós íamos sentindo a necessidade de uma formação ou de uma capacitação em relação a algum aspecto. E, nesse sentido, começou com a habilidade e a possibilidade do acesso aos estudantes aos ambientes virtuais que seriam utilizados para as aulas online, né? Tanto dos alunos quanto dos estudantes. Então, para cada ação que a gente ia desenvolvendo, nós sentimos necessidade de ter determinado conhecimento, de desenvolver determinada habilidade, e isso foi se dando de forma tanto processual quanto de forma menos sistemática, não é? No diálogo, na conversa, na orientação pelo WhatsApp, pelo e-mail, por contatos telefônicos. Inicialmente, esses recursos eles foram utilizados com muita intensidade, né? E aí essas interações elas se deram de formas coletivas, grupo, individual, e paralelamente aí com duas abordagens, tanto a técnica quanto a afetiva, por conta dessa necessidade de sensibilização. E aí, dando continuidade, a gente vai iniciar pelas atividades desenvolvidas junto aos estudantes aí. No slide seguinte, se a Mônica puder dar seguimento aí, no próximo slide. Isso já está aparecendo aqui para mim, não estava vendo o segundo slide. Então, aí, os processos que nós desenvolvemos junto aos estudantes e família, porque quando a gente fala na capacitação dos estudantes, na verdade, nós estamos falando de toda a família, né? Então, nós iniciamos, antes da secretaria abrir para a gente divulgar com todos os estudantes, nós fizemos um laboratório de experimentação. Nós temos um colegiado que atua na escola, que é muito forte, né? Que é muito participativo e sempre fez muita diferença nas ações que a escola desenvolve. Então, todo o trabalho que nós iniciamos na escola de ambientação
e utilização dos recursos digitais, ela se deu inicialmente com uma equipe do colegiado estudantil, tanto do ensino médio como dos estudantes do tempo integral. Então, utilizando os recursos de WhatsApp, e-mail e inicialmente o Zoom, nós começamos a trabalhar com os estudantes, então, o acesso em salamento. E o que a gente fez? Tudo que a gente verificou que dava erro, que era impedimento, a gente já foi criando um banco de informação de saber o caminho certo para corrigir, não é? Então, além da gente ter esse momento com um grupo menor de experimentação, que facilitou muito quando nós levamos para o coletivo, nós fizemos com ele já um trabalho com multiplicadores. Então, além da equipe técnica, né, dos coordenadores, pedagogos especiais e de alguns professores que nos auxiliaram nesse primeiro momento, o colegiado teve uma participação muito significativa. Então, ele ampliou muito a força de trabalho e o alcance junto aos estudantes, né? Então, esse momento inicial de formação com o colegiado foi muito significativo e teve um diferencial nos desdobramentos da sequência das atividades. E aí também a gente destaca aí dessa participação dos estudantes a formação que foi feita com um tratamento diferenciado para os pais e para os estudantes do atendimento educacional especializado, porque alguns estudantes eles conseguiam fazer o processo de participação, de acesso, mas com uma certa dependência maior, né? Não precisava tanto da família, mas eles precisavam de um apoio maior. E depois, para os estudantes com uma dependência maior, a gente fez um trabalho de formação com os pais, com as famílias. E aí nós criamos grupos de WhatsApp específico para orientação e tutoria desses pais. E nós tivemos um feedback muito interessante, porque às vezes a escola, o pedagogo, o professor tem um linguajar mais específico, né? E quando nós desenvolvemos essa atividade de tutoria com os pais, teve um pai que fez um outro roteiro, construiu um outro tutorial a partir daquilo que a escola tinha construído e encaminhado para ele, mas com uma linguagem mais adequada, e ele entendeu que os demais pais teriam um melhor entendimento. Então, os pais também participaram construindo tutoriais de orientação para as famílias dos estudantes, né? Então, esse processo foi muito legal, muito interessante, e foi, assim, uma simbiose mesmo, né? Como eu falei, na medida que as ações iam acontecendo, a gente ia sentindo uma necessidade e adequando aquilo que estava sendo construído. Então, nas imagens aí nós temos conversas, o WhatsApp foi assim um recurso, está sendo um recurso essencial para esse trabalho. Uma outra observação em relação à organização ainda é que o que nos ajudou muito, mesmo que a gente estava no início do ano, nós já tínhamos um colegiado estudantil com os grupos estabelecidos, né? Nós temos os grupos do colegiado estudantil e cada turma tem os seus grupos de sala também. Então, onde nós encontrarmos dificuldade no contato com os responsáveis via os dados que a gente retirava do SEGES, os grupos de estudantes no WhatsApp forneciam alcance também. Quando a gente não encontrava o responsável, a gente conseguia chegar nele por intermédio do colegiado estudantil dentro dos seus grupos. Então, isso contribuiu muito também. Aí, Mônica, na sequência, aí, o próximo slidezinho. E aí, paralelamente, a gente foi dando início aí ao trabalho com os professores, né? E nessa sequência a gente precisava estabelecer aí rotinas, né? Na verdade, transpor para o virtual as rotinas que a gente já tinha no presencial. E aí nós estabelecemos, a gente tem uma apresentaçõezinha aí do cronograma das reuniões de fluxo. Essas reuniões de fluxo, elas aconteciam com os professores, com a equipe técnica, dentro da equipe técnica, né? Depois a equipe técnica com PCAs com os professores, equipe técnica com o colegiado,
depois com do colegiado com os alunos e com os alunos em geral, em menor frequência, né? Então, assim, esse processo de formação nas reuniões de fluxo foram fenomenais. Na verdade, nesses tempos de aulas online, uma coisa que tem sido muito favorável para o trabalho da escola e para esse processo formativo é a possibilidade da gente ter constantemente o contato e os encontros, essas rotinas, o que é mais difícil no presencial na escola por conta das demandas, das atividades, neste momento tem sido facilitado, porque a gente tem o tempo maior disponível, a gente tem os recursos digitais que possibilitam esse contato no coletivo. Então, assim, conseguir estabelecer uma linha de trabalho com todo mundo participando, com todo mundo envolvido, está sendo fundamental a possibilidade desses encontros semanais que nós estabelecemos. E também por meio dessas reuniões de fluxo são feitas orientações, nós construímos algumas diretrizes, né, de trabalho, e como se fossem tutoriais mesmo, e nas reuniões de fluxo a gente ia trabalhando e orientando. E também nas reuniões de fluxo era possível a contribuição entre os pares, né? Porque essas formações e essa capacitação ela não partia só da equipe técnica para professores, não. Era um contribuindo com o outro, aquilo que um dominava mais, olha, você vai entrar, quem vai coordenar, quem vai dirigir, é você que vai fazer. Então, muita parceria da equipe nesse sentido, né? E aí nós desenvolvemos essas tutorias, as diretrizes, que foram muito exploradas, estão sendo muito exploradas nesse momento das reuniões de fluxo. E também com formações, esse processo formativo aí, ele se deu de forma mais orgânica mesmo, né, no processo de pensar essa rotina, e aí também nós buscamos alguns momentos mais sistematizados. A Sedu Digital está sendo um recurso extremamente utilizado, a gente já vinha num trabalho dentro da escola de fomento desses recursos digitais, nessa perspectiva de ensino híbrido. Então, no trabalho online, a gente deu continuidade nesse aspecto, a gente agora está desenvolvendo outras habilidades, né? Inclusive na questão da curadoria de conteúdos, nós estamos tendo necessidade de trabalhar mais esses aspectos, e aí a Sedu Digital está sendo um recurso fenomenal nesse sentido. Inclusive aí com destaque as parcerias, as lives que têm sido ofertadas, principalmente com a parceria Google, né? Tinha professor que saiu da condição de conhecimento mínimo, que agora, a partir do professor Google e as lives ofertadas aí, ele já está quase que assumindo a ponta do detentor de conhecimento dos recursos digitais. Então, é um processo muito legal e que está ofertando uma certa equidade no que diz respeito ao domínio de recursos digitais, né? No início da pandemia, nós tínhamos situações muito distintas. Nós tínhamos professores de ponta, que eram referência na escola, e professores que não dominavam nada. Então, hoje, a gente não tem ninguém numa situação tão distante assim. Tem sido um avanço muito grande, muito significativo. A gente está entrando de forma muito acelerada no domínio dos recursos digitais. Aí, no slide seguinte, a Mônica aí pode entrar com o próximo slide. A gente, tamanha produção, né, que a gente foi tendo de atividades, de materiais, e a necessidade de facilitar esse acesso dos alunos, nós construímos um canal no YouTube. E lá a gente amplia as possibilidades de comunicação
os vídeos das atividades realizadas, facilita o acesso dos alunos aos materiais, né? E também a gente monta também uma biblioteca de vídeos e conteúdos. E esse canal está, assim, é tudo que os alunos gostam, né? Está falando a linguagem deles. E aí, alguns cartazes de lives temáticas que nós realizamos para explorar tanto o aprofundamento de conteúdos, quanto trabalhar os aspectos afetivos dos estudantes, e também para trabalhar a formação mais sistematizada, com parcerias aí de... Nós tivemos ontem uma live com uma parceria do professor da Unicamp, né? E essas parcerias também estão sendo significativas. Aí, no próximo slide também, nós construímos aí, dentro do ambiente do Classroom, uma sala do Enem em Casa, né? Os alunos do terceiro ano aí estão, né, ansiosíssimos por essa perspectiva de trabalho. E a gente fornece materiais extras na tratativa do Enem, na temática do Enem, e também, inclusive, da CEDUC, que oferta aí material diferenciado para os alunos. E nós vimos realizando muitas campanhas motivacionais. Essas campanhas motivacionais foram produzidas pelos próprios alunos, inicialmente, depois dos professores para os alunos, depois tanto de professor quanto aluno para toda a comunidade, e alguns vídeos com profissionais, por exemplo, como psicólogo, como pessoas que podiam tratar determinadas temáticas para trabalhar esse aspecto afetivo, para reduzir essa situação de fragilidade emocional que a gente encontra. Outro trabalho foi a tradução de todas as videoaulas em Libras, né, pela educadora da escola. E, por fim, na sequência aí do último slidezinho, todo esse processo a gente foi construindo um monitoramento, né? Nós construímos planilhas OneDrive, onde todos poderiam visualizar, professores, pedagogos, os PCAs, primeiro do plano de trabalho, porque quando um professor conseguiria visualizar o plano de trabalho do seu colega, facilitava a perspectiva do trabalho interdisciplinar. Foram experiências que nós já estamos realizando com aulas aí interdisciplinares, dentro de área e agora fora, extrapolando a área, né? E também o monitoramento periódico da situação dos estudantes, de forma individualmente, dessas atividades não presenciais. Então, no OneDrive, os contatos telefônicos que nós fazemos com os estudantes, eles são alimentados na planilha. A gente sabe que o João, na semana de tal, a situação dele era essa, na semana seguinte ele já começou a fazer, na outra semana seguinte ele caiu um pouquinho, então a gente vai alimentando, e aí no OneDrive todo mundo consegue ver, os pedagogos, os professores, então a gente sabe qual a intervenção a fazer com aquele aluno, aonde a gente pode cobrar mais, aonde a gente tem que intensificar mais e qual a intervenção. E uma outra planilha que a gente fez também no OneDrive é a planilha de produção da realização das atividades em cada disciplina. Então, o professor vai alimentando aquela informação e aí facilita o trabalho do pedagogo, a gente consegue saber se o João está cumprindo quais atividades de quais disciplinas. Na hora da gente fazer o contato com as famílias e fazer as intervenções, isso ajuda significativamente. E, por último, aí foi um questionário que nós aplicamos para fazer uma avaliação do trabalho da escola dentro das APNPs. Então, a forma que os nossos alunos estavam fazendo o acompanhamento na TV, se os formatos das atividades realizadas estavam atendendo, se eles estavam conseguindo cumprir os prazos, se a participação estava atendendo, se a quantidade de questões colocadas estavam sendo adequadas, se estava tendo apoio da família, enfim, para a gente conhecer melhor o cenário e sempre estar repensando a atividade seguinte a partir da informação. Então, assim, esse processo de capacitação e orientação dos estudantes, a cada semana a gente vai repensando, porque
conforme a necessidade que se apresenta e as possibilidades e ideias, e o que a gente busca, no que os colegas estão fazendo, no que a gente vê aí no cenário de atividades online, a gente teve que se tornar um constante pesquisador, né, nesse contexto, para estar sempre buscando ofertar o melhor possível para qualificar melhor tanto o trabalho da escola quanto a participação do estudante. Então, assim, em tese, o que a gente vem fazendo é isso, se reinventando a cada semana. Está sendo um desafio, mas está sendo um momento de aprendizado muito grande para todos os profissionais, né? A gente está tendo que vencer nossas barreiras, ultrapassar nossas dificuldades e para realmente conseguir ofertar e minimizar as dificuldades que os estudantes já têm. Então, esse tem sido a ação que a gente vem realizando ao longo dessas atividades aí das APNPs desde o mês de março. Muito bom, Elaíse. Obrigado pela apresentação, acho que é muito inspiradora. Depois talvez a gente tenha tempo para fazer mais comentários, mas se eu pudesse sintetizar, eu diria que é a organização de uma rotina, né? É o que ao te ouvir eu penso, né? Então, a Clovis Borges Miguel, através do seu trabalho, de toda a sua equipe, organizou uma rotina, às vezes reproduzindo coisas que eram feitas antes, só que agora dentro de um outro universo, às vezes criando a sua nova rotina dentro das demandas e exigências desse novo contexto que a gente está vivendo. Obrigado, tá, Elaíse? Eu agradeço. Várias pessoas chegaram depois, agora a gente tem aí 242 pessoas assistindo, então eu queria cumprimentar quem chegou depois. Não mencionei por esquecimento meus supervisores, eu já vi nos comentários vários supervisores aqui, então queria mandar meu abraço, dizer que são todos muito bem-vindos, toda a equipe das SREs, os diretores, quem chegou depois e quem já estava antes. Também, por uma falha de memória minha, eu não mencionei as escolas de onde vêm os diretores. A Elaíse, ela então fez isso, né? Ela disse de onde vinha, da Clovis Borges Miguel, na Serra. A gente vai passar a palavra agora para o Elton Bruno, que vem da Escola de Tempo Integral de Baixo Guandu, e na sequência vamos ter o Alexander Salucci, que é do Lions de Cachoeiro. Então agora passo a palavra para o Elton. A gente avançou um pouquinho no tempo, Elton, então vou te pedir atenção nesse ponto para que no todo a gente não avance tanto no que foi planejado, tá bom? Certo. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas, né? Boa tarde aos meus queridos colegas aí da SRE Colatina, galera do grupo de diretores do Norte, do Espírito Santo. Também gostaria de mandar um abraço aí para todos os nossos alunos, familiares, né? Para as nossas autoridades constituídas, nosso prefeito Neto Barros, nosso deputado Ari Pagum, e assim cumprimento também o superintendente Antônio, e não poderia deixar de cumprimentar a dona Senira, secretária municipal de Educação, e nossa ex também superintendente, dona Mariceles, que é quem confiou muito no meu trabalho até esse momento. Mas vamos falar do nosso trabalho enquanto equipe no CENTE Baixo Guandu. O CENTE Baixo Guandu, ele tem desenvolvido o seu trabalho muito antes até de realmente nós termos a suspensão das aulas, né? A gente já vem implementando alguns recursos tecnológicos durante o decorrer do processo do ano letivo, então, no início do ano, a gente já vinha fazendo algumas coisas, e aí surgiu, de repente, essa pandemia, esse vírus, né? Onde muitos, às vezes, enxergam problemas, nós enxergamos janelas de oportunidades. E eu acho que nesse momento é o que tem, de fato, se concretizado na nossa escola, uma grande oportunidade de alavancar os processos aí, apoiados, lógico, agora nos recursos tecnológicos, na internet, né? E muito dentro do que a gente tem do Google for Education e também dos recursos da Microsoft. Então, assim, inicialmente nós, enquanto escola, já pensamos em elaborar um plano de ação e que esse plano de ação pudesse garantir a universalização do acesso dos nossos estudantes, familiares, né, embasado no PDCA, que é uma ferramenta administrativa que tem nos auxiliado muito durante o decorrer dos processos, especialmente nas escolas de tempo
integral, né? Então, planejar, executar, monitorar, avaliar, corrigir, isso faz parte da nossa dinâmica do dia a dia. E também pensando na questão das zonas de desenvolvimento, onde a gente sabe que, às vezes, sair da zona de conforto um tanto quanto nos incomoda num primeiro momento, mas é importante para que haja, de fato, crescimento, que nós possamos garantir que a escola vai avançar, que os nossos estudantes vão avançar, que os nossos processos vão melhorar continuamente e que os resultados da escola também possam, de fato, melhorar também continuamente. Diante desse processo, a gente começou, então, esse trabalho de intensificar mais, né, a aplicação do Google for Education dentro da escola tradicional que a gente tem, uma escola que por anos aí não muda, né? Então, essa pandemia eu acho que vem trazer uma coisa muito positiva, que é, de fato, esse start na escola, essa necessidade de fato, agora nós podermos avançar dentro dos processos que a gente já faz na escola enquanto rotina, podem ser melhorados, aperfeiçoados, e isso, de fato, a gente acredita que pode gerar melhores resultados. Então, se a pandemia, no primeiro momento, ela traz aí aquela nossa dúvida sobre como vão ficar os resultados da escola, a gente tem a esperança de que, futuramente, sim, esses resultados possam ser muito positivos e muito alavancados durante o decorrer do processo. Então, não tem só coisas ruins, tem muitas coisas boas também, feitas por todas as escolas da rede do Estado, e a gente está aqui, né, hoje, como 3 diretores, representando aí o Estado inteiro, mas, na verdade, sabendo que tem vários colegas nossos fazendo excelentes trabalhos, e a gente apenas foi selecionado aqui para demonstrar um pouquinho do que a gente tem feito. Então, diante disso, o que eu gostaria de destacar é que a nossa formação com os nossos professores, com os nossos estudantes, ela já começou muito anteriormente até a pandemia, através da Sedu Digital. Então, uma plataforma que a escola pode ajudar muito nos seus processos durante o decorrer do dia a dia. Então, assim, é muito importante estar usando essa plataforma, esse site, que é um site do governo do Estado, que foi através dele que a gente conseguiu fazer a primeira formação com os nossos professores. E as nossas primeiras formações foram voltadas para o Google Classroom, para o Google Forms, para o Meet, tudo através do Sedu Digital. De fato, o trabalho começou a se desenvolver, e aí, então, a gente já teve também algumas lives sendo realizadas pela equipe do Sedu Digital, e nossa equipe, na verdade, já tinha até feito essa formação. A gente utilizou essas lives muito para reforço e aproveitamento de tudo aquilo que a gente... aprofundamento, desculpe, de tudo aquilo que a gente já havia feito. Então, assim, na primeira imagem aqui, vocês podem ver, por exemplo, a nossa equipe durante uma reunião geral, uma reunião que é uma reunião de fluxo aqui do tempo integral. Na figura abaixo dessa reunião Meet aí, nós temos aí um momento de tutoria com nossos estudantes também, sendo realizado pelos professores através do Meet. Mas também nós tivemos momentos para desenvolver aulas, correção de exercícios, para falar sobre o projeto de vida desses estudantes. Então, assim, o Meet é uma ferramenta que auxilia muito nesse processo. Até falo assim, geralmente as pessoas gostam de deixar a câmera desligada nesse momento, né? Eu já prefiro, quando a gente está fazendo uma reunião, que as câmeras fiquem abertas. Dá uma sensação de mais proximidade entre as pessoas. Então, assim, essas ferramentas, esses aplicativos, eles contribuem também para esse momento que a gente está vivendo, para a gente não ficar tão distante, né? Quando a gente vê uma imagem de uma pessoa em casa, a gente já pressupõe que ela está bem, que ela está com um semblante legal, dependendo do dia, né? Isso é muito importante. Se ela está triste, também observar isso. Então, isso também contribui para o acolhimento, para a pedagogia da presença com a pessoa, com o estudante, com o servidor. Isso é essencial durante o desenvolver do nosso trabalho. E aí, utilizando essas ferramentas, também a gente tem aulas desenvolvidas pelos nossos professores, através do qual eles mesmos gravaram as videoaulas, tendo em vista que alguns estudantes, às vezes, tinham algumas dificuldades com as aulas que estavam contidas no programa, que vieram do Amazonas, até por questões de regionalidade, às vezes, e até pela
pela saudade do professor. A gente teve algumas situações que os estudantes até nos pediram para que tivesse mais aulas com os nossos próprios professores, para matar a saudade do professor, para, de fato, ter aquela explicação que ele já está habituado com aquele determinado professor. Isso a gente entende que também contribui muito para o processo de aprendizagem do nosso estudante. A escola, desde o início também, há 3 anos atrás, essa escola não existia, Ciente Baixo Guandu, passou a existir há 3 anos, a gente já faz todo o monitoramento também de todos os nossos processos através do OneDrive, que é essa figura, a 4ª figura aqui abaixo da apresentação. Então, a gente tem pastas direcionadas a todos os nossos processos e rotinas que acontecem na escola. Então, já é uma forma também que toda escola pode ter de organizar a sua vida, o seu planejamento, e que contribui bastante com o nosso processo de fato, monitorar aquilo que a gente está fazendo, corrigir aquilo que a gente está fazendo, aperfeiçoar os processos, contribui bastante. Então, sugiro aí, se alguma escola quiser conversar a respeito disso, desse trabalho que a gente faz, a gente está aí também à disposição para poder ajudar o crescimento de todas as escolas. Dando sequência, a universalização de processos, a gente pensou o seguinte: o nosso estudante ele teria, através do governo do estado, aulas pelo Classroom, pelo aplicativo escolar, né? A gente, enquanto escola, pensou em disponibilizar atividades impressas, criamos um site também através do Google for Education, para poder comunicar com esses estudantes, e também através do WhatsApp. Por que a gente entendeu dessa forma? Muitos estudantes ainda não tinham seus e-mails institucionais garantidos já em processo de rotina. Então, muitos estudantes eles precisariam criar seu e-mail institucional, criar sua senha, e para a gente não perder tempo, a gente queria alavancar o processo. Num primeiro momento, a gente implementou outras ferramentas para que o estudante tivesse acesso às atividades, para depois, então, a gente garantir o e-mail institucional e senha de todos eles, para que todos, de fato, também pudessem ingressar no Classroom. Hoje, nós estamos mais ou menos, no dia de hoje, mais ou menos nesse processo de ter todos os estudantes, migrar todos os estudantes para o Classroom ou para o aplicativo escolar também, que dá acesso ao Classroom, para que assim a gente possa ter um monitoramento mais a nível de rede, que foi o que a gente teve como diretriz básica. E a gente pensou também, enquanto equipe, que a gente precisava de um formulário para garantir a evidência de todo o trabalho que a gente tem executado desde o início do programa escolar. Então, a gente utilizou a portaria que trata do plano de aula para os professores, que tem um modelo específico. A gente adaptou esse modelo, criando espaços para link de Google Forms, videoaula dos professores, texto complementar, e aí eu gostaria de destacar essa parte do texto complementar, porque às vezes tem escola que não tem livro didático suficiente para todo estudante. Então, a gente conversou com os nossos professores a importância de ter um texto complementar, que uma vez que a gente imprime essas atividades para os nossos estudantes, a gente poderia estar imprimindo textos para poder reforçar todo aquele conteúdo que tem no livro didático, mas também com a opção aí complementar de trabalho para aperfeiçoar, de fato, os processos. Então, o monitoramento de todas as APNPs que são entregues para os alunos, devolvidas para os professores, corrigidas, analisadas sobre questões de acertos, de erros, aonde o estudante precisa de um reforço, de um aprofundamento, principalmente relacionado a habilidades e competências que estão também diretamente associadas, né, à matriz de referência do Enem, do PAEBS. Então, no meio dessa logística toda, a gente tem muito essa ferramenta do OneDrive nos auxiliando nesse processo de monitoramento do nosso trabalho. Seguindo, a gente tem utilizado muito a ferramenta do WhatsApp. Na verdade, se a gente fizer uma pesquisa na rede, eu creio que 95% dos nossos estudantes utilizam. Talvez seja a ferramenta mais utilizada por eles. Qual o detalhe? No Google Classroom, a gente tem alguns monitoramentos mais aperfeiçoados, né? No WhatsApp, a gente consegue enviar atividade para o estudante, consegue que ele veja as aulas, que ele faça as atividades, mas a gente, às vezes, tem a questão do monitoramento da escola,
da gestão para aprimorar os processos, a gente às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, e a gente tem, lógico, o Classroom suprindo essa necessidade toda. Mas, assim, o WhatsApp, ele é fantástico sobre as possibilidades que ele cria para a escola, os grupos de WhatsApp que a gente tem aqui em salas de aula, grupo de WhatsApp com os professores, nos auxiliam muito no processo, naquela comunicação rápida, naquela pesquisas, de postar os próprios exercícios, as videoaulas, do professor explicar um exercício para o aluno, corrigir um exercício com o aluno. Então, a gente tem utilizado muito essa ferramenta de WhatsApp para debate, para pesquisa, para auxiliar os estudantes na criação de e-mail institucional, desde lá do início do processo, para a formação de professores. Então, assim, de forma bem ampla mesmo, a gente tem tentado maximizar o uso de todas as ferramentas tecnológicas que a gente tem à disposição dentro da escola nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, eu acredito que é um incremento, que é um crescimento muito grande, que isso vai proporcionar melhorias muito significativas no nosso dia a dia. E aí, falando sobre o WhatsApp, né, a gente tem, junto com os nossos professores e ex-estudantes, estudantes egressos aqui da escola, postado vídeos motivacionais para os nossos alunos. Nós temos também falado sobre questões socioemocionais, essa importância do contato, da presença com o estudante, de tentar, né, mesmo distante, estar próximo. Isso é uma coisa que a gente tem preservado bastante, tem cuidado bastante da nossa escola, para que nós possamos também garantir o vínculo com o nosso estudante, né? Como eles sentem saudade também da escola, nós também sentimos saudades deles. E é muito importante, assim, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo também. A gente tem dado um reforço muito positivo nesse sentido, nesse momento tão sensível do nosso emocional, principalmente, né? E aí, assim, volto a destacar aí a Sedur Digital. A Sedur Digital como aquele processo de formação do professor, mas também como troca de experiência, por exemplo, no Padlet. Nós fizemos formação com nossos professores para postarem atividades no Padlet, e a gente tem, assim, até umas postagens bacanas, uma contribuição legal dos professores, e isso pode partilhar, né, o nosso conhecimento dentro da rede, auxiliar melhor as escolas que, de repente, possam estar tendo um pouco mais de dificuldade no desenvolvimento das APNPs. Então, assim, é um momento bacana de contribuição, de troca de experiência, né? E, além disso, a gente sabe que a gente tem aí no Google Classroom as comunidades interativas, né, onde a gente pode também estar desenvolvendo essa mediação aí do conhecimento, a gente pode estar compartilhando mais esse conhecimento. E a gente colocou aí para poder ir finalizando essa questão do WhatsApp, como ele contribui até nos momentos de formação dentro da escola, que tem sido muito positivos. Eu finalizo a minha fala e estou aí, assim, à disposição também para qualquer consideração que a gente tenha a fazer nesse momento. Ah, tá, eu estava dando uma olhada até aqui no chat de uma pergunta de uma diretora, parece que é lá do Pará, sobre como avaliar a questão da aprendizagem dos nossos estudantes, né? Como avaliar o processo de evolução da aprendizagem do educando nesse momento de pandemia. Olha, aqui no governo do Estado do Espírito Santo, até um determinado momento, a gente prezou muito pela questão de manter o vínculo com o estudante na escola, com a escola, né? De cuidar realmente do nosso estudante, da parte socioemocional. Mas a gente faz também muito do Google Forms. Os professores, eles têm capacidade de analisar, depois que os estudantes fizeram as respostas deles, analisar aquelas perguntas onde eles mais erraram, aqueles conteúdos que eles mais erraram, tiveram maior dificuldade, e o professor vem, num segundo momento, sanando esses problemas identificados, essa necessidade de reforço naquele determinado conteúdo, né, naquele determinado descritor, naquela determinada habilidade ou competência que está atrelada diretamente àquele conteúdo. Vale a gente reforçar muito isso, né? Assim, a gente tem que sair daquela escola conteudista para uma escola que pensa mais em desenvolver habilidades e competências nos nossos estudantes, prepará-los para o que de fato eles vão ser
cobrados nessa vida futura. Então, assim, avaliar o processo de aprendizagem do estudante nesse momento de pandemia, ele é um pouco complexo, mas ele é possível, sim, avaliar essa aprendizagem e fazer até intervenções nelas. Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra nesse momento é, de fato, em relação a engajar estudante, família, no processo de realização das atividades. Uma vez que nós temos estudantes realizando essas atividades que são propostas, a gente tem um pouco mais de facilidade de tratar o problema à medida que o problema vai surgindo. Espero ter contribuído com a diretora. Elton, obrigado. Acho que também, para fazer como eu fiz com a Elaís, se eu pudesse sintetizar uma expressão que você usou, que é uma expressão já muito conhecida, a ideia de sair da zona de conforto, né? Que me parece que é a isso que nós somos, não é nem convidados a fazer, né, pela pandemia, é obrigados a fazer pela pandemia. E quem não fizer vai acabar sendo engolido por ela, literalmente, uma vez que aquilo que a gente fazia antes não funciona, né? Nem na escola, nem aqui na SEDU Central, nem nas superintendências, para este momento. Então, embora a gente não estivesse em área de conforto, a gente estava na luta também, mas para ser fiel a essa expressão, fazer a mesma coisa de antes nesse contexto não dá, né? Então, entendo que sair da zona de conforto é buscar essa reinvenção que eu tenho destacado por onde eu vou, a partir das coisas que eu vejo nas escolas, e é por isso que eu sou totalmente contrário à ideia de que existe um apagão na rede pública, como muita gente fala, mas muito pelo contrário, né? O que nós vemos é uma reinvenção por parte de gestores, de professores, de supervisores, enfim, de todos os profissionais da educação, se reinventando literalmente para este momento, de acordo com as coisas que este momento nos obriga a fazer para continuar a nossa trajetória de ensino e, por parte dos alunos, de aprendizagem, dentro, é lógico, de todas as limitações que aqui ninguém está escondendo, a gente reconhece, até porque precisamos reconhecer para enfrentá-las nessa situação que estamos todos vivendo. Valeu, Elton. Vamos passar agora para o Alexander, do Lions de Cachoeiro. Enquanto ele entra aqui na nossa tela e se organiza para começar a sua apresentação, eu queria só registrar também a presença de vários professores que eu vi entrando desde a minha última fala, e também de superintendentes, não sei se são todos aí, né? Mas pelo menos a Celeida foi uma superintendente que eu vi se manifestar aqui nos comentários, então eu queria registrar a presença da Celeida, superintendente em Cachoeiro. Alexander, com você. Bom, boa tarde, secretário. Boa tarde, diretores, né, que estão aqui com a gente na live, demais diretores também que estão assistindo. Boa tarde, professores, público em geral que está nos assistindo aqui na live. Eu queria começar com alguns agradecimentos. Primeiro, a SEDU, né, por ter chamado a Escola Lions para participar da live de hoje. A gente está sempre disposto a participar quando é chamado. Alexander, deixa eu só te interromper, desculpa. O som não está muito bom. Eu não sei se tem alguma coisa que você possa fazer, mas só para te dar esse retorno de que o seu som não está chegando tão legal aqui para a gente. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ver se melhorou um pouco aí. Melhorou um pouquinho? Aumentei o volume aqui. Deu som, secretário? Deu som aí pra gente? Ô, Alexandre, para mim, a sua imagem está travada e o seu som está picotando um pouco. Pode ser a internet que está oscilando, aí não tem muito jeito, mas se for alguma coisa aí que você consiga resolver, só para te dar esse retorno. Tá, ok, vamos ver se a gente consegue mexer aqui. Bom, vamos lá. Eu vou tentando acertar. Enquanto isso, a gente vai falando para não atrasar muito, né? É o seguinte, então, eu vou fazer alguns agradecimentos aqui à SEDU, né, por ter convidado a Lions, a Escola Lions, as meninas também da SEDU Digital, que fizeram um bom trabalho com a gente aí, sempre estão ajudando a gente. Fazer um agradecimento também aqui à nossa superintendente Celeida, né, e aí a todos da superintendência. E um agradecimento especial à equipe da escola, porque foi uma equipe que, quando começou nesse período aí de APNP, ela assumiu mesmo, né, o que tinha que fazer e pegou firme com a gente, e a gente está caminhando muito bem com essa PNPs.
Bom, desde quando nós começamos aí com esse processo de atividades não presenciais, né, o que aconteceu? Nós ficamos preocupados em dois fatores. Primeiro, o acesso dos estudantes nas atividades não presenciais, né, como eles iam chegar no Google Sala de Aula, como eles iam acessar o Google Sala de Aula, e depois o acesso dos professores. Então, nós fizemos vários tutoriais aqui para ajudar tanto estudantes, né, quanto professores, porque nós tínhamos essas duas preocupações, né, com os estudantes, para eles poderem ter o acesso, e com os professores, para eles poderem assumir também ali o Google e postar atividades, enfim. Bom, eu poderia aqui citar vários tutoriais, mas eu vou resumir em alguns, né, e vou escolher um dos focos, que foi o auxílio aos professores, né. O que aconteceu? Nós percebemos que muitos professores sabiam mexer com a tecnologia, outros tinham mais dificuldades. Então, assim, como agora tudo é tecnológico, tudo está online, nós encontramos uma forma de incluir esse professor, né, no Google Sala de Aula, e aí, de certa maneira, de forma bem simples, colocar esse professor para poder postar atividade e tudo mais. Então, isso foi feito, né? Só que a gente não estava satisfeito, né, com só postar a atividade e deixar lá o PDF, enfim. Apesar da Sedu Digital ter disponibilizado lá várias lives e tutoriais lá no site, nós queríamos dar a nossa cara, né, a cara da Escola Live Sebastião Vidal, para as nossas postagens, enfim. E aí, a primeira ação que foi desenvolvida com os professores durante o período das APNPs foi uma formação que nós fizemos online, né, via Google Meet, mostrando ao professor como ele criava um formulário no Google, né, como ele colocava sua atividade ali, como ele ia receber depois essa resposta, né, esse feedback dos estudantes. Então, nós criamos um tutorial, a princípio em PDF, né, disponibilizamos no grupo de WhatsApp da escola, e depois fizemos uma reunião via Google Meet, para poder fazer assim, em tempo real, uma oficina com os professores, para eles poderem aprender a mexer no Google Formulários. Porque não adianta nada, a gente pensa o seguinte, não adianta a Google disponibilizar vários aplicativos se a gente não tem acesso, né, de forma clara, se o professor não sabe ou tem dificuldade em usar o aplicativo. Então, nós nos sentimos a obrigação, né, obrigação em termos assim, não no pior sentido da palavra, mas nos sentimos incomodados e aí quase que obrigados a fazer esses tutoriais para acesso dos professores, né? Auxiliando mesmo os professores a usar as ferramentas do Google de forma geral. Aí entraria a primeira nossa foi o Google Formulários, né? Dentro do Google Sala de Aula. Uma outra ação que nós fizemos também, e aí foi uma ação que rendeu muitos frutos, e ainda está rendendo muitos frutos, foi a criação também de um PDF, tá? Para o professor saber utilizar o Google Meet, né? Porque o Google Meet, a gente imagina que aconteça o que com ele? Ele é uma ferramenta que aproxima o professor do aluno. Por mais que o aluno ele assista lá a uma videoaula, né, ou um link no YouTube de outro professor, mas ele sente a necessidade de estar com o professor da escola, né? Ele pede isso, de estar com o professor da escola na frente dele, explicando a matéria do jeitinho que ele estava acostumado a ouvir aqui na sala de aula da escola, né? Então, o Google Meet é uma ferramenta que auxilia isso, né? E ajuda os professores a se aproximarem dos alunos e vice-versa. Dos objetivos do programa escolar é esse, né? Fazer a aproximação do aluno à escola, né? Não deixar o aluno à deriva, não deixar o aluno solto. Então, nós criamos um PDF, né, com o Google Meet, um tutorialzinho para o professor ir lá na agenda, criar um evento na agenda, depois postar o link lá no Google Sala de Aula, e também fizemos uma apresentação, né, também uma reunião via Google Meet, que foi um tira-dúvidas, né,
nós criamos aí uma sala virtual, né, no Google Meet, e os professores que tinham dúvida de como acessar, eles entravam nessa aula, nessa sala virtual, e a gente ia tirando dúvida, um auxiliando o outro. Fora o grupo de WhatsApp que nós criamos específico para o Google Meet, onde os professores vão ali, discutem, né, ver a melhor opção de criar uma live com os alunos, marca o dia, a gente vai divulgando. Essa também foi uma ação importantíssima aí, porque ele aproxima o professor do aluno muito mais do que transmitir conteúdo, né? E uma outra ação que nós fizemos, essa também aí, ela já começa a ser aplicada, né, durante o período de APNPs, que é uma planilha compartilhada, uma planilha dentro do Google, né, do Planilhas Google, porque agora em julho nós teremos as nossas atividades aí sendo consideradas letivas, né, e fizemos uma planilha compartilhada, onde o professor ele tem total acesso, né, não só à disciplina dele, mas às outras disciplinas de toda a escola, né, aí entra professor, coordenador, pedagogo, diretor, então todo mundo consegue acessar essa planilha e visualizar na planilha o aluno que está fazendo a atividade no Google Sala de Aula, se ele está fazendo por atividade impressa, e o professor ele vai marcando ali na sua disciplina e na sua coluna de semana se o aluno fez a atividade ou não. Essa é uma ação importante, que a gente considera muito importante para a gente nesse momento agora, que aí o coordenador, por exemplo, né, um caso, ele pode acessar a planilha, ver qual aluno que está com dificuldade em fazer atividade, e já acionar a família, já ligar para a família e perguntar por que está com dificuldade, enfim. Mas o que acontece? Muitos professores, eles não tinham acesso ao Google, né, Planilhas Google, nem as pastas compartilhadas. Aí nós criamos também um outro tutorial, tanto em PDF quanto em vídeo, né, para como acessar a planilha, né, mostrando como o professor ia acessar essa planilha compartilhada, e um outro tutorial em vídeo também, como que ele iria alimentar a planilha. Então, foram essas ações que nós fizemos nesse período aí de APNP. Lógico que não só essas, né? Fizemos outras mais, mas assim, focando hoje aqui nessas ações de auxílio ao professor, né? E aí, consequentemente, isso esbarra também no auxílio aí, aos alunos nesse período. Lógico que nós temos ações também referente especificamente a alunos, né? Mas eu quis compartilhar hoje essas ações específicas para os professores, né? Auxiliando os professores. Eu acho que... Né, não, cheguei. É porque eu cheguei. Não, estamos aqui. Está todo mundo aqui ainda. Tá beleza. Não, porque eu achei que o tempo estava correndo. Eu falei assim, deixa eu adiantar um pouquinho para não ficar muito extenso. Tá bom, Alexander. Eu te agradeço pela sua fala, pela concisão da fala. Queria destacar uma coisa que a Elaíse também falou quando sublinhou a importância das formações do Google. E você mostrou aqui também como na sua escola, em Cachoeiro, você também começou por aí, dando algumas formações, né? E, às vezes, a gente acha que a coisa está dada de antemão, de que as pessoas sabem mexer com aquelas ferramentas, porque as ferramentas são amplamente conhecidas. Mas elas são amplamente conhecidas por determinados grupos, que não necessariamente são os grupos da nossa escola, né? Eu lembro no ano passado, quando a gente teve o Google Day aqui na secretaria, eu postei nas minhas redes sociais uma foto do evento, e eu me lembro perfeitamente de um comentário que mais ou menos depreciativo, né, a esse dia, mais ou menos nessa linha do tipo, para que um Google Day? Quem não sabe usar o Google hoje em dia, né? Mas às vezes as pessoas acham que é isso, que é usar o Gmail. E não é disso que nós estamos falando, é de uma série de ferramentas, né, que não são usadas diariamente pelas pessoas, e mesmo estando à disposição da escola, também não são usadas largamente pelas escolas, ou por todas as escolas, ou por todos os profissionais da escola. Então, são coisas até simples, não estou diminuindo, mas são simples, né, de serem operacionalizadas e usadas no nosso dia a dia,
mas acabam, por diversas razões, não sendo usadas. E aí essas formações, elas são fundamentais, né? É do Google, mas o Google está para muito além de um buscador, né, de notícias e de informações. Ele está para muito além do Gmail, né? Então tem toda uma suíte de aplicativos do Google, num universo de possibilidades muito grande, e que as escolas, né, estão usando cada vez mais, e dar formações nisso, como você fez, Alexandre, eu acho que você e tua equipe, né, estou obviamente reduzindo a você, mas eu sei que junto de um diretor tem muito mais gente, é um primeiro e grande passo que a gente aqui como secretaria também buscou dar em outras frentes, né, fazer uma série de formações para também levar a uma familiarização com assuntos, com temas, com ferramentas que podem até ser simples, mas que são, em alguns casos, desconhecidos, né, por professores ou por muitos professores, ou por um grupo de escolas. Então, obrigado, Alexandre. Acho que os outros diretores estão voltando aqui, Elton, Elaíse. Eu queria, então, na mesma ordem que nós fizemos as apresentações, devolver a palavra para vocês. Então, voltando com a Elaíse, para a gente ir caminhando para o final, queria, Elaíse, que você, enfim, fizesse suas considerações, seus comentários finais, antes de a gente encerrar o evento de hoje. Elaíse, a gente não está com o seu som. Se você puder mexer aí de novo. Aqui. Agora sim. Para finalizar, né, eu acho que certamente nós podemos afirmar que após todas essas vivências que nós estamos tendo, os estudantes, escolas, o crescimento que está sendo proporcionado, as aprendizagens que nós estamos experimentando, principalmente no que diz respeito aos usos dos recursos digitais de maneira produtiva, né? Conforme você colocou, a gente tem um uso muito comum, mas nem sempre produtivo. Acho que escola analógica, nunca mais. A gente não vai conseguir dar um passo para trás, nem queremos, não é? Eu acho que a escola, pós-pandemia, essas vivências, no que diz respeito aos recursos digitais, a gente está se reinventando e vai continuar a se reinventar, e eu acho que nós vamos poder fazer muitos bons usos no retorno das atividades presenciais, com todo o aprendizado que a gente está tendo nesse momento. Então, é isso que a gente tem a colocar. Eu agradeço a possibilidade de participação. Obrigado, Elaíse. Elton. Bem, acho que nesse momento é agradecer muito, né? Agradecer a equipe da CEDU, a equipe da CEDU Digital, especificamente também, e dar um agradecimento todo especial à minha equipe escolar. A gente sabe que a gente na direção, a gente não constrói nada sozinho, e aqui na nossa escola nós temos uma escola muito coesa. Nós temos, sim, divergências, às vezes, de pensamentos, de uma múltipla, né, de uma diversidade muito grande de ideias que, às vezes, não são iguais, mas convergem para o mesmo fim, isso é importantíssimo. Então, assim, agradecer muito a minha equipe escolar, agradecer muito aos estudantes e aos familiares, porque depositam na gente uma grande confiança. E a gente sabe, a gente tem noção dessa responsabilidade, e ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Então, é para dizer que estamos juntos, hoje, sempre, e pensando num futuro melhor aí para as nossas crianças, adolescentes, para a nossa sociedade de uma forma geral. Um abraço para todos. Obrigado, Elton. Alexandre. Bom, dá uns parabéns aí para a CEDU, né, que se mobilizou em tempo recorde para poder criar o programa escolar. A gente sabe que não é fácil movimentar um estado inteiro, né, como foi feito aí, tempo recorde, né? E é isso, como a Elaíse falou, nós estamos agora num novo modelo, né? E aquele negócio, nós temos que nos adaptar agora dessa forma que, acredito eu, que não some, né? Não vai desaparecer. O nosso Google Sala de Aula agora já é o Google Sala de Aula, da escola, né? Não é mais do Google, né? Já é da escola agora o nosso Google Sala de Aula. Enfim, e tentando melhorar cada vez mais, usando mais as ferramentas Google aí, e a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? Vamos sempre caminhando para frente,
E agradecer mais uma vez a oportunidade de ter mostrado aqui um pouquinho da nossa escola, um pouquinho do Lar Sebastião de Paiva Vidal aqui de Cachoeiro. Obrigado, Alexandre. Tem uma expressão que eu gosto na linha do que a Laís diz, que diz assim, para trás nem para pegar impulso. E acho que é isso agora, né? Para trás nem para pegar impulso, é para frente. Agora, lógico, a gente sabe de todas as limitações e obstáculos, então é ir também com a consciência de quais são essas limitações e obstáculos para poder enfrentá-los, né? Mas acho que é isso, né? O que nós ganhamos agora de aprendizado na pandemia, nessa reinvenção a que eu me referi há alguns minutos, é algo que a pandemia passando e as escolas reabrindo não deve ficar de lado, muito pelo contrário. Isso deve sempre nos impulsionar nessa direção que a gente pegou, que é de incorporar cada vez mais o uso de tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem. Essa incorporação, evidentemente, com as escolas fechadas, esbarra numa série de coisas que envolvem toda uma estrutura socioeconômica do país, mas com a reabertura das escolas, em algum momento, isso tende a ser muito facilitado, porque as nossas escolas, algumas mais do que outras, mas o governo tem estado atento e implementando um plano para isso, tem uma estrutura, né, de TI já bastante robusta, que facilita muito o desenvolvimento de atividades como essas que a gente começou a fazer ou potencializou agora na pandemia. Então, Elaíse, Elton, Alexander, vocês são gestores escolares, mas, como eu disse, atrás desses 3 quadradinhos aqui que vocês ocupam, tem muito mais gente, né, na gestão, na sala de aula. Então, queria, ao agradecer a vocês, fazer referência a todas as pessoas das escolas que vocês representam. Clóvis Borges Miguel, Lion Cachoeiro e o CENTE de Baixo Guandu. Queria agradecer também a todos os que ficaram conosco até agora, participando desse evento, dessa web. Agradecer, não podia deixar de fazê-lo, né? Vocês já fizeram, mas eu ainda não fiz. A equipe da Sedu Digital, uma equipe fantástica, né? Sob a liderança da Carmen e da subsecretária Isaura, tem trabalhado muito, sempre, mas ainda mais agora nesse período, para levar às escolas uma série de condições para potencializar todo esse trabalho que vocês, de maneira tão criativa, estão fazendo. E, para encerrar, queria convidá-los para o nosso evento do dia 8 de julho, que é quarta-feira que vem, intitulado O Uso de Ferramentas Digitais nas APNPs, Práticas Criativas nas Escolas Estaduais do Espírito Santo. Aí, voltada a essa web para professores. Então, hoje nós conhecemos aqui um trabalho de gestores, como é que eles organizaram as escolas. Na semana que vem, a gente vai escutar professores falando o que eles fizeram, como é que eles desenvolveram APNPs criativas, né? E quem sabe isso também possa servir de inspiração para outros professores, para diretores, enfim, para todo mundo da nossa rede. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês e pela presença. Até a semana que vem.